Olá, eu quero desejar para você a paz de Deus no seu coração, para que essa paz te traga equilíbrio, te traga bênção, te traga direção diante de toda essa situação. Nós estamos vivendo uma situação séria dessa pandemia, é uma crise grave, e isso me lembra a carta do profeta Jeremias, lá no capítulo 29. Depois você pode analisar isso direitinho. Mas eu queria destacar algumas coisas, pelo menos 3 coisas nessa carta, em que Deus, ele, através de Jeremias, ele fala para aquele povo. Primeiro, que eles teriam um período de crise, porque eles seriam levados a cativo. Eles seriam levados embora de sua terra. E a primeira instrução que Deus dá para aquele povo é para que eles agissem em vez de reagir. Quando nós nos deparamos com alguns problemas, às vezes nosso primeiro impulso é de reação. E nem sempre a reação é a solução. No caso desse povo, Deus mandou que eles agissem. Eles foram instruídos por Deus a que eles chegassem nessa terra, a que eles plantassem pomares, a que eles casassem, a que eles construíssem casa, a que eles tivessem filhos, a que eles arrumassem esposa para os seus filhos, a que eles arrumassem maridos para suas filhas, para que eles vivessem naquela terra. Mas em vez disso, eles resolveram ouvir vozes. Eles foram ouvir os falsos profetas, eles foram ouvir pessoas que estavam trazendo mensagens agradáveis aos seus ouvidos, porém não era o que Deus queria, não era a mensagem de Deus para a vida deles. E o que aconteceu? O Salmo 137 fala que aquele povo, eles empenduraram nas árvores, eles lamentavam, porque eles empenduraram nas árvores os seus instrumentos de louvor, instrumentos que serviria para as festividades, instrumentos que deveriam estar trazendo alegria, estavam agora empendurados, estavam colocados de lado. E essa foi a primeira falha daquele povo diante de uma crise. Diante de uma crise, a reação de ouvir notícias falsas leva a um colapso, leva a tristeza, leva a depressão. E Deus havia instruído aquele povo a que eles agissem, a que eles vivessem, em vez de se deprimir, em vez de colocar lá suas coisas no ar. O segundo erro que eles cometeram é que eles, em vez de fazer o que Deus tinha mandado, fazer o que a Bíblia estava dizendo, eles foram levados a enganar a si próprios. Diante de uma crise, você precisa ser biblicamente realista. Você não pode ignorar a crise. Você não pode dizer que ela não existe. Você não pode dizer que ela vai passar logo. Você precisa agir em conformidade com ela. Deus disse àquele povo que aquela crise duraria 70 anos. E eles tentaram enganar a si próprios de que aquilo não seria esse tempo todo. De que aquilo passaria logo. E eles não se prepararam para a crise, porque em vez de eles se alegrarem, eles colocaram os instrumentos de alegria em cima das árvores e penduraram e deixaram lá.
e foram agora viver uma vida deprimida, uma vida triste. E não foi essa a instrução que Deus deu a eles. O terceiro erro que eles cometem é que eles começaram a focar os olhos dele nos problemas. Eles começaram a enxergar somente os problemas. E esses problemas começaram a gerar outros problemas. Eles precisavam focar os olhos na esperança. Eles precisavam focar os olhos na fé. Porque a crise, ela tem início, mas ela tem um fim. A crise vem e ela vai. E nós precisamos nos manter firmes, esperançosos na crise. Como é que você tem reagido diante dessa crise, dessa pandemia? Você que perdeu emprego, está ameaçado de perder emprego. Você que está vendo, está tendo algumas dificuldades na sua vida. Como é que você está reagindo a isso? Desesperado? Deixou de louvar? Não tem mais alegria no seu coração? Não expressa mais isso? Não lê mais a Bíblia? Não quer mais se alegrar? A única coisa que você vê é o problema. É a conta que vai vencer amanhã, o dinheiro que você não tem hoje. É você estar enxergando sempre algo maior que ainda não chegou. Foque a sua esperança em Deus. Porque enquanto você estiver focando a sua esperança na crise, você não vai ver esperança após a crise. Deus havia dito àquele povo que a crise passaria, que depois dos 70 anos, ele traria de volta aquele povo para sua terra, de onde eles foram tirados. Essa crise que está instalada hoje no Brasil, no nosso país, na nossa casa, ela vai ter um fim. E um dia nós iremos voltar como éramos antes. Por isso que nós não podemos perder a fé. Por isso nós não podemos perder o foco. Porque se nós perdermos isso juntamente com a crise, quando ela passar, nós não temos mais a esperança. Nós reagimos em vez de agir na crise. Nós nos enganamos em vez de sermos realistas. A crise passou e nós? É preciso que você esteja focado com a sua esperança, a sua expectativa voltada para Deus. Eu gostaria que você lembrasse que em meio à crise, em meio aos problemas, existe um Deus. Existe um Deus que cuida, existe um Deus que está nos observando, existe um Deus que nos faz passar, nos faz caminhar juntamente com Ele. Quem sabe se essa crise não tem sido para testar um pouco mais da sua fé, um pouco mais da sua dependência de Deus. Porque aquilo que você não pode realizar hoje, você está impedido de sair, você está impedido de trabalhar, você está impedido de um monte de coisa, mas você não está impedido de orar. Talvez Deus queira que você seja um pouco mais dependente dele. Mantenha a sua esperança em Deus. Mantenha os seus olhos fitos em Deus. Não ignore a crise existe. Mas mantenha as suas esperanças, as suas expectativas voltadas para Deus. Que Ele te abençoe. Que Ele mantenha a sua fé. E o meu desejo é que o seu foco, a sua esperança esteja em Deus. Um abraço. Deus te abençoe.